Bom, pessoal, para dar um exemplo inicial para a nossa apresentação de hoje, nós vamos estar utilizando o método de Newton-Raphson. Então, quem já estudou cálculo numérico, o método de Newton-Raphson é o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros métodos de otimização utilizados. Talvez quando a gente estuda, os professores talvez não utilizem esse termo, otimização, eles só mostram a função desenvolvida por Newton e Raphson como uma forma de maximizar ou minimizar a função ou encontrar o zero da função. E muitas vezes eles não deixam claro que isso, na verdade, você está otimizando, ou você está encontrando o zero da função, maximizando ou minimizando. Então, para exemplificar, nós não vamos entrar tanto nos conceitos matemáticos, né? Mas eu vou estar explicando aqui rapidamente o que é o método de Newton-Raphson, só para que nos exemplos por software a gente entenda o que eles estão fazendo lá atrás. Ok? Então, a nossa função que vamos estar utilizando é essa daqui, f de x é igual a x à sexta menos 3x à quinta. Aqui confundi um pouquinho, né? Mas esse primeiro x é a multiplicação, então 3 vezes x à quinta mais x menos 3. Nós utilizamos o nosso amigo Excel aqui para chegar à raiz da função, que seria um valor de 3, ou seja, substituindo nessa função o x por 3, nós resultamos em f de x igual a 0. Como que isso daqui é feito? Então, vamos voltar aqui. O método de Newton-Raphson, deixa eu retornar aqui. O método de Newton-Raphson, ele faz nada menos do que pegar a nossa função, que está aqui na cor azul, não necessariamente essa função está representando aquela função que eu apresentei anteriormente, é só um exemplo. Mas o que ele faz basicamente com toda essa formulação que nós estamos vendo aqui é por métodos subsequentes e substituindo o valor de x até que nós encontremos o valor, a raiz dessa função. Né? Então nós iniciamos com o chute inicial, que nós chamamos, né? Chute inicial, e substituindo na função onde x0 menos a função de x dividido pela derivada da função representa o valor dessa tangente. E nós vamos substituindo sempre o x anterior até que cheguemos a raiz da função. Esse mesmo método pode ser utilizado em superfície, né? Não necessariamente numa função quadrática, né? Pode ser utilizado também para superfícies. E lá na nossa planilha Excel, o que está acontecendo? Então, nós temos o nosso x1, que é o nosso chute inicial. Então, para aquela função, eu acreditava que o x valendo 1 estaria próximo do resultado real. Né? O método de Newton-Raphson tem alguns problemas com o chute, se o seu chute estiver muito longe. Para quem se interessar, eu recomendo estudar um pouquinho o método de Newton-Raphson, mas o que ele está fazendo lá na planilha. Então, ele está pegando o meu chute inicial, que é 1, substituindo na função de x, que equivaleria a menos 4, então não é 0, então o nosso valor de x não é 1. Substituindo na derivada de f de x, o resultado é menos 8. Usando o método de Newton-Raphson, isso daqui é o nosso erro, o nosso resto. Né? Ele equivale a 0,5. Então, nós dividimos a função de x pela derivada da função de x. Então, menos 4 dividido por menos 8 deu 0,5. Ok? Pegamos esse valor do meu chute inicial menos o módulo do meu resto, né? Que vai, então, 1 menos 5 vai equivaler a 0,5. Fazendo novamente a substituição na função de x por 0,5, vai me resultar em menos 2,5 aproximadamente. Na derivada da função 0,25, fazendo a divisão, menos 10,3. Então, o meu x também não equivale a 0,5. E eu vou fazendo essa substituição consequentemente até que ele vai me resultar um f de x igual a 0, ou seja, a raiz da minha função. Então, essa é a forma que Newton e Raphson desenvolveram para chegar à
raiz da função. Então, isso daqui é só para exemplificar o que os softwares que eu vou estar mostrando para vocês, as ferramentas que eu vou estar mostrando para vocês, o que eles estão fazendo por trás que nós não estamos vendo. Tá ok? Então vamos agora para a primeira ferramenta de otimização, que é a forma prática de desenvolver projetos otimizados.